Nesta escola é proibido usar o celular. Mas antes que você se pergunte por que esses estudantes estão com o aparelho, eu explico. Para ilustrar essa reportagem, tivemos de emprestar nossos telefones para eles, já que eles sequer trouxeram os aparelhos pessoais. Por aqui, a norma foi instituída há bastante tempo, desde 2009. O celular é usado apenas para questões pedagógicas em momentos específicos. Mas a diretora da escola observa que, especialmente depois da pandemia, alguns estudantes tiveram dificuldade de ficar longe do aparelho. Os adolescentes, em especial, no pós-pandemia, a gente observa que eles têm mais dificuldade de ou não trazer o celular, ou se trouxerem o celular, de deixar o celular na mochila. Então, de repente, quando a gente vê, já tem alguém puxando esse celular ou olhando, né? Então, hoje em dia, constantemente, a gente precisa recordá-los das normas, pedir, o que antes da pandemia é como se o celular nem existisse mesmo no espaço escolar. Mas o que eles acham dessa proibição? E mais, por que eles gostam tanto de usar o celular? A gente bateu um papo com essa galerinha para entender melhor. Não usar o celular na escola é bom, até para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, mas eu acho que, uma vez por semana eu acho que seria legal. Lá em casa também eu acho que eu uso bastante. Você usa bastante? Você usa para quê, geralmente? O que você fica vendo no celular? Normalmente eu fico vendo, igual ela, o Pinterest e o WhatsApp bastante também, conversando com os meus amigos, fazendo chamadas de vídeo. Às vezes eu ligo para os meus amigos pra gente jogar, porque um mora longe do outro, aí fica difícil de toda vez se encontrar assim. Aí a gente se liga. Vocês também, meninas, cumprem as obrigações antes de usar o Pinterest, por exemplo? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Algumas vezes eu procrastino algumas coisas. Você, Maria Luísa? Às vezes eu tô assim fazendo o dever, eu acho muito difícil. Aí eu saio, vou olhar o celular e acabo perdendo a hora. A responsabilidade de dar ou não o celular para uma criança ou um adolescente vai muito além do ambiente escolar. E tem uma questão que pesa bastante quando a família está envolvida nisso. É que nós, adultos, estamos constantemente conectados nesse aparelhinho. Isso acaba estimulando os mais jovens. E aí o grande desafio é tentar achar o equilíbrio entre o uso consciente, a quantidade de tempo utilizando o aparelho celular e também a inclusão digital. Foi pensando nessa regulação parental que surgiu o movimento Desconecta. A ideia é que os pais, em conjunto, adiem a entrega dos celulares para seus filhos. Colocar como um dos pilares do movimento Desconecta o atraso da entrega do celular e o atraso na possibilidade desse adolescente acessar redes sociais. Então, hoje o movimento Desconecta ela coloca como 16 anos a idade para que os adolescentes tenham acesso a redes sociais e que a entrega do celular seja feita a partir dos 14 anos. Mas por que adiar essa entrega? Esta neurologista infantil explica os possíveis prejuízos de crianças e adolescentes acessarem as telas precocemente. O primeiro que os pais costumam perceber é sono, porque para a gente sentir sono, a gente precisa secretar melatonina, que só vem quando escurece. Então, se o sol se pôs, mas eu estou com luz aqui na minha retina, melatonina não vem. A gente tem um prejuízo direto de atenção, de irritabilidade, ansiedade e às vezes até depressão, tá? Então a gente percebe muita alteração de comportamento. E aí, como eu falei, as crianças pequenininhas a gente vai ver ainda mais isso. Isso sem falar em obesidade, porque induz a sedentarismo, e também alteração visual, miopia, principalmente relacionado à proximidade da mídia aí com o olho. Toda essa discussão veio parar na Câmara Legislativa do DF. Representantes de diversas instituições vieram à casa para debater sobre o uso do celular na escola e em casa. As crianças e adolescentes são responsabilidades da família, do Estado e da sociedade. Então essa discussão tem que ser feita permeando todos esses atores, e a família é muito importante, porque em casa muitas vezes o uso também não é supervisionado, a família tem que ter informação, né? O acesso digital, ele é antidemocrático quando alguns sabem utilizar um instrumento de forma correta, pedagógica, a potencializar suas habilidades, e outros utilizam o instrumento para vício,
apenas para uso recreativo, para acessar conteúdos que muitas vezes são conteúdos inapropriados. A representante do movimento Desconecta lembra que os adultos também precisam se desconectar e dar o exemplo dentro de casa. Não adianta eu seguir corretamente o que tem que ser feito com a criança se eu estou sentada à mesa, no jantar em casa, com o celular na mão e meu filho comendo e eu não interajo com meu filho. Né? Essa é uma outra grande discussão também que vem sendo evidenciada cientificamente, dos prejuízos na relação familiar por conta do uso de celulares pelas famílias durante as refeições, por exemplo.